Considerada sem dúvida uma das mais belas estações de caminho de ferro de todo o mundo, a estação de São Bento no Porto foi inaugurada a 5 de outubro de 1916. Mas a história não começa assim, pois diz-se por aí que ainda hoje um fantasma passeia pela estação. Eu sou o Carvalho Araújo e seja bem-vindo ao Porto e as suas histórias. Não se esqueça de deixar o seu like e partilhar este vídeo. A atual estação ferroviária de São Bento ocupa o espaço resultante da demolição do convento de São Bento de Ave Maria, no Largo de São Bento, atualmente Praça Almeida Garrett. No início do século XVI, o rei Dom Manuel I mandou construir, à custa da sua fazenda, o mosteiro de Ave Maria, ou da Encarnação das Monjas de São Bento, dentro dos muros da cidade, num local chamado das Hortas do Bispo, ou da Cividade, que foi inaugurado no Dia de Reis do ano de 1535. As religiosas deste convento eram, portanto, beneditinas. O convento de Ave Maria era seletivo e só mulheres com alguma condição ali entravam. Sobretudo, muitas pessoas ali quiseram recolher familiares, mas por falta de estatuto social não eram aceites. Em vários romances é relatada essa condição. Por exemplo, na Consolação de Camilo, no convento de Ave Maria organizavam-se muitos eventos e festas sociais que permitiram a muitas mulheres ali internadas encontrar o seu marido. Algumas festas chamavam de rapiocas, daí o termo rapioqueiro. De 3 em 3 anos, quando da eleição das novas abadesas, realizavam-se os chamados outeiros ou abedeçados, para os quais eram convidados familiares e amigos das freiras e internas. Figuras da sociedade e poetas famosos desse tempo eram uma espécie de serões culturais que duravam 3 noites e terminavam a altas horas da madrugada. A eles assistiam muitas pessoas e sobressaíam poetas repentistas. Camilo, Guerra Junqueiro, Xavier de Novaes, Alberto Pimentel, Guilherme Braga e tantos outros eram costumeiros destas diversões. Foi neste convento que se inventou o delicioso toucinho do céu, que de tão apetitoso passou a fazer parte das mesas mais requintadas e ricas da cidade. Também os doces com gemas de ovos eram a sua especialidade, pois as freiras usavam as claras para engomarem os seus hábitos e também ficaram famosos os reboçados de limão e rosa, quadradinhos no molde e apetitosos na transparência facetada de topázios orientais. Bem, em 1834 sai o decreto da extinção das ordens religiosas em Portugal, façanha de Joaquim António de Aguiar, mais conhecido pelo Mata Frades. Esse famoso decreto decretava a extinção imediata das ordens masculinas e confiscação das suas propriedades, a proibição que novas freiras professassem os seus votos e a extinção dos conventos por morte da última freira que lá residisse nesse ano. A portaria governamental que mandava demolir o convento das freiras beneditinas de São Bento de Ave Maria, fundado por Dom Manuel I no século XV, numas hortas do Bispo, para no seu lugar se construir a estação central dos caminhos de ferro da cidade.
Foi publicado a 5 de novembro de 1888. Ainda nesse ano, engenheiros e pessoal das obras públicas invadiram a clausura e começaram a tirar medidas com o propósito de dar início aos trabalhos de demolição. O mosteiro ainda estava habitado. À frente dos funcionários apareceu uma abadesa que lhes disse de uma forma calma e serena: podem tomar quantas medidas quiserem, que o convento não vai à terra enquanto aqui houver religiosas. Temos muita fé no nosso patriarca São Bento, que nos ouve, e o milagre vai acontecer. Ou o ministro morre, ou cai o ministério. O ministro, que era o Emílio Navarro, não morreu, mas demitiu-se dias depois da pasta das obras públicas. O convento só começou a ser arrasado após a morte, a 17 de maio de 1892, da última abadesa, Dona Maria da Glória Dias Guimarães. A partir daí, as instalações começaram a ficar devolutas, abrindo então o caminho para a construção da estação de São Bento. As imagens da imponente igreja foram adornar altares de outros templos. A confraria do Senhor do Bonfim comprou o órgão e os ossos das religiosas que jaziam debaixo do soalho da igreja e sob o lejado do claustro foram levadas para um sarcófago no cemitério do Prado de Repouso, que ficou assinalado com um belíssimo pórtico manuelino, velha relíquia salva da construção do tempo de Dom Manuel I. No entanto, ao longo dos anos subsistem várias histórias, entre as quais de que em certas noites é possível ouvir as rezas da última abadesa a ecoar pelos corredores das alas da estação. Será que este fantasma ainda percorre a estação de São Bento? Pois, a última abadesa será Dona Maria da Glória Dias Guimarães. O espírito paira sobre os longos corredores da maravilhosa estação? Fica a questão no ar. Certo é que existem relatos em que durante as noites se ouvem orações e até apelos. Há mesmo quem diga de que até vultos são vistos a pairar sob o átrio da estação. Bem, eu fico-me por aqui e prometo voltar novamente para a semana para lhe dizer quem é o santo padroeiro da nossa cidade. Até lá, sejam felizes. Até para a semana.